Salve, salve, galera. Boa noite. Como estão? Tudo bem? Bem-vindos ao Colégio Ângulo. Geralmente a gente fala obrigado, professor. Muito bem. Gente, eu sou o professor Cristiano. Nós vamos trabalhar biologia. Alguns semblantes ótimos, outros nem tanto, né? Mas nenhum ruim. Só vi um torcendo a boca assim, né? Outro falando, ai. Outros fazendo palmas, né? Aplaudindo. Muito bem. Gente, hoje é dia 3 de abril. Então é o começo da nossa caminhada para o sucesso, certo? Gente, entusiasmo, certo, professor? Muito bem, tá? Essa biologia que nós vamos trabalhar hoje, galera, eu sou o professor Cristiano, tá? Ela é ou será conhecida como bioquímica com vocês, tá? Então eu vou começar por aqui, na chamada bioquímica, tá? Como contexto de organização, pessoal, a gente vai trabalhar uma evolução no processo biológico, tá? Como que a gente estuda a biologia propriamente? Fazendo com que os níveis de organização sejam cada vez mais complexos, tá? Para que a gente consiga entender a complexidade, a gente tem que saber o básico, concorda, gente? Né? Quando a gente constrói uma boa base, o restante acaba ficando fácil, tá bem? Se você quiser ir lá para o difícil já sem saber a base, aí não funciona, aí não dá para conseguir conciliar as coisas, tá bem? Bom, um detalhe, pessoal, deixa eu só bater um papo com vocês rapidinho. O objetivo de vocês, eu creio que seja em agosto, né? Tipo assim, quando você fez a matrícula, você pensou, meu objetivo é passar na UEM, no vestibular que vai acontecer em agosto, né? Que é uma novidade pra gente também, né? Geralmente é em julho, mas dessa vez a gente vai ter em agosto, tá? E nesse caso, pessoal, o nosso tempo é curto, porém suficiente. Entenderam, galera? Só que a gente tem que maximizar, a gente tem que fazer com que esse tempo, pessoal, seja o máximo aproveitado para esse objetivo, tá? Então, quando você fez a matrícula, pessoal, eu creio que você fez para um objetivo principal, concorda? Que objetivo principal é esse? Passar no vestibular, aprovação, tá? E aí essa a caminhada, pessoal, que a gente quer, nós professores aqui do Colégio Ângulo, queremos caminhar com vocês, tá? Então, o tempo é curto, pessoal, mas se você dedicar boa parte desse seu tempo para estudar verdadeiramente, ou seja, vir à aula, pessoal, com o objetivo de prestar atenção. Vir à aula, pessoal, para conseguir pegar os detalhes, para você conseguir pegar a matéria. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer muita diferença para você. Muito mais do que a galera que, do tipo, vou fazer o vestibular em agosto e, seja o que Deus quiser. Deus sempre quer o bem da gente, né, galera? Porém, tem que ter esforço. Não há glória sem esforço, né, galera? Então a gente tem que caminhar juntos e sempre com o objetivo de vou estudar, tá? Por mais que a coisa, pessoal, fique relativamente difícil, né? Não em biologia, tá, galera? Porque a gente sempre vai tentar facilitar a vida de vocês. Eu e o Micalise, a gente vai sempre colocar vocês assim a par do assunto. Mas eu tô falando de física, química, né, galera? Que são as matérias que começam a fazer você desistir do curso, não é? Ou não? Gramática, de vez em quando, também dá umas complicadas. Mas assim, gente, não desista, tá? Porque agosto tá logo ali. Tá? Mas se não passar em agosto, aí tem dezembro, né, galera? Se não passar dezembro, aí tem ano que vem, né? Mas se não passar ano que vem, aí tem outro ano, né? E se não passar ano que vem, tem outro ano. Bom, aí cada um sabe, né, pessoal, qual é a consequência de cada adiada dessa, né? Então vamos lá, galera, vamos bater firme nesse momento para que a gente consiga ter resultado na época que a gente vai encarar a prova, tá? Para você que vai, digamos, se preparar para o Enem, pessoal, que é em novembro daí, né? É uma outra história, mas não se engane, tá, pessoal? O que a gente fala aqui também serve pro Enem, tá? Digamos, um dos nossos objetivos também, fazer você conseguir ser aprovado nesse tipo de vestibular, né, galera? E considerando que a UEM tem 10% das vagas para o Enem, né, pessoal? Se você tem como objetivo a UEM,
né? Já seria interessante. Aí tem o SISU, né? Tem outros caminhos para você seguir, beleza? Bom, vamos começar então, gente? Começa anotando no seu caderno aí, pessoal, vamos lá. Níveis de organização. Níveis de organização dos seres vivos, tá? Bom, meu objetivo, pessoal, nesse primeiro instante, nesses primeiros 10 minutos da aula, é conseguir fazer você enxergar a biologia de uma forma total, ou pelo menos boa parte dela, tá bem? Para que você consiga saber, gente, para qual ou quais são os passos que a gente vai dar, tá? Qual é o grande objetivo, né, de estudar a base para a gente começar a entender o mais complexo, tá? Bom, vamos lá, gente. Seres vivos é o que determina o estudo de quem? Da biologia. O que é biologia, galera? Estudo dos seres vivos, concorda, gente? Estudo da vida em si, né? E se nós pensarmos em seres vivos, a gente pode colocar um montão de exemplos, concorda ou não? Se vier alguns na sua memória aí, pode falar, pessoal, porque aqui não é só eu falando, vocês também podem participar de boa, tá? Vamos lá. Animais, plantas, fungos, bactérias. Os monera, né? Os monera, bactérias, árqueas, cianobactérias. Bactérias como um todo, né? Tá faltando, gente. 2 grandes e importantes exemplos. Vírus é complicado colocar nesse grupo vivo, tá? Que há controvérsias. Há quem coloque, há quem não coloque, tá? Então, vírus é uma discussão meio que à parte. Fora vírus, quem? Os quinidários são os animais, pertencem aos animais. Pessoal, eu vou colocar minha habilidade em questão, né, Natan? Vou começar a ler pensamentos aqui, mentes, tá bom, gente? Ó, tem uns pensamentos meio esquisitos acontecendo aí, mas vamos lá. Muito bem. Protozoários. Ótimo. Algas. Valeu, gente. Valeu. Esse aqui eu não posso falar o que ele estava pensando, porque não é a hora ainda, né? Na hora do intervalo. Comer uma coxinha daquela do Claudião, hein? Rapaz. Bom, os seres vivos que a gente citou, pessoal. Monera, protistas, né? Fungo, planta e animal. A gente pode colocar, então, esses seres vivos que entram na nossa conversa, tá? Todos eles. Bom, mas todos eles, pessoal, começam a partir de algo básico. Por incrível que pareça, tudo começa onde, gente? Nos átomos, tá? Se a gente quiser entender, pessoal, os princípios das moléculas, nós temos que fazer com que os átomos sejam compreendidos. Então lá vai, pessoal, uma sugestão muito importante. Galera, você quer entender o mundo? Entenda a química. Mais do que propriamente a biologia. Mas a biologia é mais importante, tá, pessoal? Depois a gente discute esse fato. Mas a química, pessoal, ela explica muito do que acontece no nosso dia a dia. Explica você, propriamente, tá? Então, quando você domina os fatores atomísticos, que é o estudo de quem, galera? Do átomo, você consegue entender, pessoal, como que a molécula, como que os seres vivos, como que essa carteira, como que o seu boné, como que a sua camisa é montada, entendeu? Os princípios vivos e não vivos, que é importante para a vida, tá? Então, os átomos, galera, quando vocês estiverem estudando, deem uma atenção, porque ela é a base que constrói muitas disciplinas, tá? Biologia, física e química. Aqui tem a questão atomística, tá? Só que átomo você estuda onde, galera? Na química. Não é exatamente o nosso objetivo. Nós vamos começar a estudar quem, então? Moléculas, tá? Essas moléculas, pessoal, elas serão citadas e por nós hoje começarão a ser estudadas, tá legal? As moléculas que são formadas por... Desculpa, Natan, saí do foco aí, né? As moléculas são formadas por átomos. Então vamos colocar uma molécula bem simplesinha e que é necessária para que a vida exista. Água. Como que é uma molécula de água? H2O. Quantos átomos tem? 3. 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Juntou, formou uma molécula. Essencial para a vida. Então, como que esses átomos se juntam? Bom, quem que vai explicar isso para vocês, galera?
É a química, né? Daí o compartilhamento de elétrons, né? Tem a tabela periódica que vai mostrar para vocês. Ó, o hidrogênio pertence à família 1A, que é o ótimo doador de elétrons, certo? Aí tem o oxigênio que está na família tal, que é um ótimo receptor de elétrons. E isso tem um compartilhamento em que a molécula pode ser formada. Entendido? Bom, essas moléculas, pessoal, além da água, também podem ser conhecidas como sais minerais. Assim que nós estudarmos água e sais minerais, que espero que seja hoje, a gente vai para carboidratos. Depois vamos para os lipídios. Depois a gente vai para as proteínas. Depois nós vamos para os... Muito bem, o último lá falou ácidos nucleicos. Obrigado, obrigado. E depois tem... enroladinho de salsicha. Não. Depois do intervalo. Carboidratos, lipídios, proteína, ácido nucleico. Tá faltando um. Começa com Vi e termina com Minas. Muito bem, vitaminas, essa. Tá? Que estão aqui, tá, pessoal? Nas composições moleculares. Se a gente juntar tudo isso, o que a gente acaba formando? Moléculas formam... Moléculas formam organelas. Bom, eu vou revelar, pessoal, um segredo aqui. O Nathan já sabe. Eu vou revelar um segredo. Esse momento, pessoal, é aquele momento diagnóstico da turma, tudo bem? Sabe como é que é o momento diagnóstico, pessoal? É como se fosse uma prova que eu estivesse aplicando para vocês, ok? Para ver se vocês estão por dentro de assuntos como, por exemplo, as moléculas. Eu já escutei algumas, né? Sendo citadas aí, só faltou vitamina, né, galera? E as organelas? Vamos fazer esse teste, entre aspas. Vamos ver como é que vocês estão em relação a organelas celulares. Dá exemplo, gente. Mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi. É o retículo endoplasmático rugoso. E o REL, retículo endoplasmático liso, que mudou um pouquinho de nome, mas está valendo esses ainda. Parede celular e citoplasma são consideradas organelas, sim. Núcleo, organela. Alguém falou membrana plasmática? Muito bem, obrigado. Membrana plasmática. Cloroplasto, né, das células vegetais, é uma organela celular. Lisossomos. Os ribossomos, né, que foram colocados. Entendi, ribossomos, isso? Isso, já foram colocados. Tá faltando uma ou outra, pessoal, mas sem muitos problemas, tá? Tipo, já ouviram falar de centríolos? Sim, né, os centríolos. E nesse caso, pessoal, né, pode ser que tenha algumas outras, tipo peroxissomos, que são organelas assim um pouco mais específicas, que acabam não sendo tão cobradas, tá? Mas algumas organelas que não podem faltar na sua memória de jeito nenhum são... Entenderam? Quais são, então? Aquelas que todo mundo falou. Lembram delas ou não? Eles foram falando e eu fui repetindo, só isso. Bom, uma coisa que não pode faltar, pessoal, membrana plasmática. Toda célula tem que ter. Não é que tem, é que tem que ter. Porque senão a célula não existe, membrana plasmática. Citoplasma e o núcleo podem estar presentes nessa célula, principalmente a questão do núcleo. Né? Complexo golgiense, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, mitocôndrias e cloroplastos. É aquele que eu falei que vocês não tinham falado hoje? Centríolos, muito bem. Tem o peroxissomo também, né? Bom, essas organelas, pessoal, elas são formadas de moléculas. Quer ver só, vou citar uma delas. Membrana plasmática, ela é feita de lipídio com proteína. A membrana plasmática, ela é uma junção de lipídios com proteínas. E esse lipídio é específico, que é chamado de fosfolipídios.
Pode ser que em alguns momentos tenha até carboidratos. Então eu juntei carboidrato, lipídio, proteína, fizemos uma organela, a membrana plasmática. Entenderam, gente? Tá? Então, nessa junção de moléculas, a gente começa a formar as organelas. Bom, se eu pegar parte dessas organelas e começar a associar, eu vou começar a formar o quê? Vou dar uma dica. Nós acabamos de falar das organelas celulares. Então, se eu juntar organelas, eu vou começar a formar o quê, pessoal? A célula. Muito bem. Né? Essa parte de células, muito bem, gente, ela tem também algo a ser cobrado. Eu vou pedir para vocês, por favor, citarem para mim quais são as células em questão de diferenciação. São dois tipos, quais? As pro e as eucariontes. Tirou da memória isso, pessoal? Estava viva essa ideia? Ou estava lá no fundinho, quase esquecido? No poço? Mas a gente resgatou? Está subindo, não está, pessoal? Lembra o que é uma célula procarionte? É aquela que não tem núcleo organizado. E uma célula eucarionte? É que tem núcleo organizado. É o que diferencia elas, então, é a presença ou não do núcleo organizado ou não. Tá? No sentido, pessoal, as células procarióticas são mais simples ou são mais complexas do que a eucariótica? As pro são mais simples. As eucarióticas são mais complexas. Pergunto, as nossas células são de que tipo? Nós somos, então, seres eucariontes. Para resumir, só as bactérias são procariontes, né, galera? Só o reino Monera em si é procarionte. Todos os outros, fora as bactérias e cianobactérias, são eucariontes. Então, a grande maioria dos seres vivos são formados por células eucarióticas. Beleza? Muito bem. Se nós pegarmos, pessoal, a junção de células, a gente acaba formando o quê? Aí já começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Já começa a dificultar um pouco, mas a gente tem os chamados tecidos. Tecidos, pessoal, nada mais são do que conjuntos de células, que acabam formando uma estrutura que desempenha função ou funções comuns. São 4 tipos de tecidos. Epitelial, escutei um. O muscular. O muscular tem o estriado esquelético, o liso, né? E o cardíaco. Então tá tudo no tecido muscular. Então o epitelial, tipo a epiderme, músculo, falta 2. Não. Tá, eu vou dar uma dica. Só não fiquem com inveja, beleza, galera? Não vou contar o meu segredo, tá? Vocês viram os bíceps, gente? Tecido muscular. Tecido muscular. Alguém falou muscular? Ah, bom. Então não é esse não. Qual que é o outro? Esse é o estriado esquelético. Mas já foi o muscular. Qual que está faltando, gente? O que faz o músculo mexer? Só não me deixe nervoso, galera, porque senão eu vou ficar bravo, hein? Qual que é o outro tecido? Nervoso. E está faltando um, que tem um monte. Conjuntivo. Quem que está dentro do conjuntivo? Ósseo, cartilaginoso, adiposo, hematopoético e o sangue, que fazem parte de um único tecido conhecido como tecido conjuntivo. São 4, portanto. Vamos começar pelo conjuntivo, gente? Tecido conjuntivo que são formados por tipos 5. Cartilaginoso, ósseo, adiposo, hematopoético e sanguíneo. Esses dois muitas vezes são colocados juntos. E aí tem o chamado tecido conjuntivo propriamente dito, que é um princípio da conjunto de tecidos. Por isso que chama de tecido conjuntivo, tá? Além do tecido conjuntivo, quais são os outros 3? Muscular,
nervoso e epitelial. Beleza, galera? Estão guardando esses nomes? Sim? Estão resgatando lá do fundo? Beleza. Tecidos, pessoal, podem se juntar. A junção desses tecidos começa a formar o quê? Muito bem. São os órgãos, tá? Esses órgãos, pessoal, eles são extremamente conhecidos, né? E aí já começa a ter, assim, uma familiaridade. Tipo assim, professor, aí eu já lembro. Fala órgãos para mim, pessoal. Pode ser aleatório, tá? O que eu escutando eu vou repetindo. Coração, rins, cérebro. Não entendi. Pele, é um órgão, ótimo. Fígado, pâncreas. Hã? A língua, ela é uma estrutura muscular, mas ela também pode ser chamada de órgão, porque tem mais de um tecido. Tá? Então, toda vez que você fala de uma estrutura que tem mais de um tecido, ela pode ser caracterizada como um órgão. Entendeu? A língua, por exemplo, tem epitelial e tem a muscular, além de ter tecido nervoso. Então, ela também é chamada de órgão. Entende, galera? Tá faltando alguns órgãos aí, mas não tem problema, né? Pulmões, né? O pulmão, as córneas, cérebro já foi, né? Fígado já foi também. Pâncreas, ninguém falou pâncreas, não, galera? Falou pâncreas, eu não escutei. Baço. Pô, todo mundo despreza o baço. Por isso que quando você corre, ele dói. É por isso, tá, galera? Você despreza o baço. Na hora que você vai sentir aquela dor do lado esquerdo aqui, fala, ai, o baço falou assim, tá vendo? Eu tô aqui, né? Viu? Toma. Né? Então, órgãos, pessoal, são aquelas estruturas formadas por tecidos. Quer ver só? Eu vou pegar o órgão, o seu. Qual que você falou mesmo? Coração. Tem 4 tecidos no coração. Vamos falar os tecidos? Muscular, é o principal, né? Epitelial, que é o pericárdio. Conjuntivo, que é o sangue. E nervoso, que é o que faz o coração bater. Então, eu tenho a junção dos 4 tecidos, pessoal, numa única estrutura, chamada órgão, tá? Então, os órgãos são formados por... E assim chega aos átomos. Então, se a gente estudar bastante química, pessoal, a gente consegue entender as moléculas, tá? Eu sabendo das moléculas, eu vou começar a estudar, então, pessoal, um assunto conhecido como... Podem ler para mim, por favor? Bioquímica. Vocês já ouviram falar sobre, galera? Alguém já falou isso para vocês? Sim, eu acabei de escrever aqui, né? Então a gente já conversou, não é, galera? Então o que a gente vai estudar a partir de hoje? Moléculas, ou seja, a gente vai entrar na bioquímica. Futuramente a gente vai passar para as organelas, assim como a célula. Isso tudo é estudado, sabe onde, gente? Na citologia. Estudo da célula é a citologia. Depois a gente estuda, pessoal, os tecidos. Você sabe o nome da ciência que estuda tecido? Histologia, né? A ciência que estuda tecido é histologia. E aí a gente vai para os órgãos. Bom, os órgãos, pessoal, eles podem ser estudados em momentos ou em momento, tá? O órgão em especial a gente estuda na anatomia, que é quando a gente fala da estrutura do órgão. E aí a gente vai para os seus funcionamentos, né? Como que o órgão trabalha. Só que daí a gente vai começar, que no caso você, pessoal, pode continuar a sequência, tá? Eu não tenho espaço para baixo, então eu vou ter que vir para esse lado. Então vem comigo, gente. Os órgãos formam o quê, gente? Sistemas, tá? Vamos citar sistemas conhecidos, vai. Nervoso, digestório, né? Cardíaco, né? O sistema cardiovascular ou circulatório, respiratório, né? Que é o pulmonar, sistema digestório, já tinha falado, sistema, não entendi, reprodutor, né? Sistema reprodutor, sistema, não desprezem, os rins, o endócrino, que é o sistema de glândulas, né, pessoal? E dos rins, como é que a gente chama? Excretor,
Sistema das excretas, né? Liberação de excretas. E tem um outro sistema que a gente tem que usar bastante todos os dias, pessoal, principalmente contra vírus. O sistema imunológico, né? Que é a composição do sangue com órgãos como, por exemplo, o timo, os gânglios linfáticos, né? Tem um montão de estruturas, tá? E onde que a gente estuda esses tais sistemas, gente? Fisiologia. O que é fisiologia, gente? Fisiologia estuda o funcionamento dos sistemas, que são nada mais feitos do que pelos órgãos, tá? Então a gente estuda o princípio anatômico, como é o órgão, e depois estuda como ele funciona. Mas o estudo do funcionamento se dá em conjunto dentro da fisiologia. Até chegarmos, pessoal, no contexto básico agora, que é o organismo, tá? Aí o organismo, pessoal, ele acaba sendo organizado através, pessoal, de uma classificação em que a gente coloca aqui a presença dos reinos, tá? Então, os organismos, pessoal, eles acabam sendo subdivididos em reinos. Bom, nós os citamos agora há pouco, galera. Então, é algo que eu posso perguntar porque você já ouviu falar. São 5 reinos: Monera, Protista, Plantae, Animalia e o Fungi, tá? Que é onde estão os melhores amigos do homem, na minha opinião. Pensa naquele fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Aquele que faz aquele remedinho amarelinho, com borda branquinha. Geladinho é bom demais. Não é o melhor amigo do homem? Da mulher também. Não é verdade, gente? Tem quem concorde. Tem gente que acha que é cachorro, né? Eu já acho que é fungo. Bom, a ideia, pessoal, dos organismos, eles são bastante complicados, tá? Porque, por exemplo, gente, eu posso falar que bactéria tem átomos. O meu joinha é para falar assim, tá? Bactérias têm átomos? Moléculas? Organelas? Célula? Tecido? Não. Então, peraí, professor, um organismo que não tem tudo? Sim, são os organismos mais simples, né, galera? Em qual nível ficam as bactérias? Celular. Em que nível ficam os protozoários? Celular. Que nível ficam os fungos? Celular. Que nível ficam as algas? Celular. Tá faltando quem nessa história? Plantas e animais. Onde ficam as plantas e animais? Bom, aí, plantas e animais, tum, 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 tum. Entendido, gente? Quais são os organismos, então, que têm os níveis de forma completa? Plantas e animais. Entendido, gente? Plantas e animais, tá? Então, nesse caso, pessoal, os organismos mais simples não apresentam tecidos. Então, cuidado. Fungo tem tecido? Não. Algas têm tecido? Não. Protozoários têm tecido? Nem tem como, né, pessoal? Que é uma célula só, nem bactéria, é uma célula só, tá? Então ficam a nível celular. O restante vai tudo para cá, tá? Só que esses organismos, pessoal, eles podem se juntar. E se eu tiver uma junção de organismos de mesma espécie, eu tenho uma população. E se eu tenho, pessoal, 2 ou mais populações, a gente acaba formando uma comunidade. E se essa comunidade, ou se mesmo é a população, pessoal, interagir com o ambiente, a gente forma um ecossistema, tá? Nesse caso, pessoal, o ecossistema, ele é a união ou a relação entre os seres vivos, seja ele qual for, com o ambiente. Sendo que nesse ambiente, pessoal, nós temos fatores que não são vivos. Citem para mim alguns fatores que não são vivos. Tem um montão, galera. Água, luz, ar, solo, né, pessoal? Temperatura, pH, minerais, não são vivos.
Mas interfere nos seres vivos? Com toda certeza. Quando a gente faz a união desses dois, os fatores bióticos e abióticos, a gente estuda um ecossistema, tá? E os ecossistemas, pessoal, eles podem ser agrupados formando quem? A biosfera, que é a parte da Terra onde tem vida. Bom, mas isso, galera, já é um contexto um pouco mais complexo, que é estudado basicamente onde? Na ecologia, tá? Então, pessoal, basicamente nós temos um caminho montado para estudar, tá? Então a gente vai começar a partir de quem, por favor? Bioquímica, depois a gente vai para citologia, depois a gente vai para histologia e anatomia e fisiologia, até estudarmos alguns reinos. Às vezes a gente pode estudar os reinos à parte, não precisa ser na sequência, né? Porque se eu estudar bactéria, eu preciso estudar fisiologia para estudar bactéria? Não, né? Então a gente pode fazer coisas à parte, né? E aí, pessoal, surge a tal da ecologia. Não para por aí, porque a biologia, galera, ela pode ser ou pode apresentar alguns outros fatores desmembrados, que é o princípio da evolução, que é o princípio do ser vivo, né, pessoal? É evoluir. E depois a gente tem também o princípio da genética, porque o princípio evolutivo se dá de fatores o quê, gente? Genéticos, né? Até podemos, pessoal, colocar aqui a biotecnologia, que aí a gente começa a estudar, então, pessoal, os fatores tecnológicos dentro da genética que fala da evolução, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal, para falarmos sobre água e sais minerais. Combinado?